Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais do DEM, Jorge Felipe Neto, e do PT, André Ceciliano. Deputado Jorge Felipe Neto, o que o senhor está vendo numa análise política, na sua avaliação, o que está acontecendo entre o governo federal e o governo do Rio? O governo federal está endurecendo, não libera os empréstimos, não avança a negociação. O governador Pezão passa invariavelmente 2, 3 dias da semana em Brasília tentando avançar e volta frustrado de Brasília porque não consegue avançar, não consegue o empréstimo, esse empréstimo de 3 ou 4 ou 5 bilhões para atenuar o quadro. Ou seja, não há, me parece até aqui, uma manifestação de boa vontade em relação ao governo do Rio. O senhor acha que esse endurecimento é decorrente do fato do governo do Estado não estar cumprindo com os compromissos assumidos com a União, ou o senhor acha que há uma certa má vontade política em tentar resolver a questão do Rio? Olha, Ricardo, outro problema nessa questão da privatização da SEDAI são alguns fatores. Por exemplo, você tem a dificuldade da lei de responsabilidade fiscal, porque o Rio de Janeiro não pode mais contrair nenhum tipo de empréstimo, então o Supremo tem que autorizar, né? Está na mão do ministro Fux, ele por enquanto não aceitou monocraticamente dar esse provimento liminar ao Estado do Rio de Janeiro para pegar esse dinheiro. 2, você tem 64 municípios que são os poderes concedentes da SEDAI. Então eu acho que criou-se uma conjuntura. Por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa também, os seus gestores, declararam em documento oficial e, enfim, publicizado já hoje, de que não assinam a liberação desse dinheiro, que isso quebraria, colocaria em xeque o sistema financeiro nacional e seria uma irresponsabilidade. Enfim, se quiser, tu acha que teremos, então, dentro desse quadro, a solução é a intervenção? Acho que a gente vai caminhar para esse rumo mesmo, porque eu não sei se há boa ou má vontade, mas fato é, há muita dificuldade porque eles escolheram também o ativo errado para fazer isso. Eu concordo com o deputado André Ceciliano quando diz que a SEDAI na Baixada falta, e falta mesmo à população. Tá? Mas a gente também não pode cair nesse jogo, tá? E dizer que uma empresa privada seria muito melhor. A gente pega N outros lugares do estado do Rio de Janeiro, você entra agora na internet e busca as reclamações, continua sendo falta d'água. Você pega a Prolagos, você pega a Águas de Niterói, que foi um pouquinho melhor ainda, enfim, tem outros exemplos, tá? Mas fato é muito difícil você conseguir esse acordo com a SEDAI por conta desses fatores. Então eu imagino que o governo federal, que também está com dificuldade de negociação no Congresso, dificuldade de compor os estados, né, de manter a União brasileira, eu acho que ele está resistente a um governo como o do governador Pezão, que hoje está assolado em uma série por exemplo, o governador está julgado no TRE, o ex-governador e principal cacique político do PMDB hoje está preso. Então, quer dizer, eu acho que há uma mistura de não querer se carimbar como quem está privilegiando uma gestão com tantos problemas. O deputado André Ceciliano, eu vou repetir a pergunta ao senhor agora. O senhor acha que nós estamos caminhando inevitavelmente para essa intervenção federal? Na minha opinião, se esse acordo não sair até o final de abril, nós inevitavelmente vamos caminhar para uma crise institucional grande aqui na capital, principalmente na área da segurança. Porque, como eu estava dizendo no último bloco, você não pode parcelado em 4, 5 vezes o salário da administração direta e não parcelar o da segurança. Então, uma vez, está atrasado 10 dias, né? Está se pagando o 10º dia útil de cada mês. Mas, a partir de maio, não será possível, porque nós temos em torno de 6 bilhões de reais esse ano para serem confiscados pelo Tesouro Nacional. Já houve um confisco essa semana passada? Em torno de 90 milhões. 90 milhões. Qual é o problema? Qual é o nó aí? O nó é que o Estado do Rio de Janeiro, mais o STF, mais o governo federal, ele depende da votação desse plano de recuperação no Congresso. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal não permite que o Estado ultrapasse 200% da sua receita corrente líquida. O Congresso não votou isso e está ainda meio... Por isso que precisamos de uma liminar do ministro Fux. Então, foi dado um prazo de 30 dias, esse prazo já venceu. O senhor acha que possa ser votado? Eu acho que antes disso... Eu vi uma declaração do presidente Rodrigo Maia dizendo que, enfim, vendo com certo pessimismo a votação rápida disso. Diz que vota na próxima semana, eu não acredito, porque tem que ainda passar no Senado. Mas o que a gente vai depender
cada dia que passa a gente perde um dia, vai ser uma liminar mesmo que... Só se resolve com a liminar. Lá no STF. Agora, eu não sou também da opinião do deputado Jorge, que diz que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não querem fazer o empréstimo. Na modalidade que está hoje no STF, eles não querem, mas vamos dizer que, dado em garantia, um ativo que vale mais de 10 bilhões de reais, que a SEDAI vale, na minha opinião, mais de 10 bi, para emprestar 3,5 para participar num assento no Conselho da SEDAI, onde vai definir nos próximos 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, a forma de privatização, é uma possibilidade grande da empresa que aportar o recurso. Qualquer instituição financeira, na minha opinião, privada inclusive, vai querer emprestar esses 3,5 bi, porque ele vai ter um assento no Conselho da SEDAI, que vai formatar a forma da privatização nos próximos 6 ou 12 meses. Então, a discussão aqui não é a favor ou contra a privatização, porque se também não tivesse essa possibilidade, eu também seria contra, apesar dos problemas que a SEDAI tem, não só na Baixada Fluminense. Então, falar de preço de água, Águas de Niterói compra a água da SEDAI e vende água mais barata para o consumidor. Rio Lagos, mesma coisa. Então, são 6.800 funcionários da SEDAI, terceirizados, e 5.800 estatutários. Na verdade, seletista, não tem estatutário lá, tá? Não tem seletista. Não tem estatutário, tem seletista. Então, claro, a gente tem que olhar o serviço, a gente quer que o serviço aconteça, porque a conta mais cara é onde não chega água. O sujeito chega mensalmente a conta, tem que pagar e não tem água. Então, na minha região, a gente sofre com isso. Então, agora, eu não vejo possibilidade. Passado abril, se o STF não, liminarmente, que na minha opinião vai ser levado no plenário, vai ser julgado para que o Estado do Rio de Janeiro possa, na verdade, que a União possa abrir mão da lei de responsabilidade fiscal para fazer essa concessão do empréstimo via instituição privada ou mesmo pública. Deputado Jorge Felipe, uma das questões mais sérias para o equilíbrio fiscal do Rio de Janeiro, do Estado, é a questão previdenciária. E o governador Pezão mandou algumas propostas nesse sentido, aumentando a alíquota, criando alíquotas temporárias e tal, mas foram rejeitadas de pronto pela Assembleia. Bom, a pergunta que se faz é o seguinte: o senhor acha que a Assembleia está dando a sua cota de contribuição para ajudar o Rio a sair da crise? Ou o senhor acha, porque nesse caso específico da Previdência, foi tudo rejeitado, né? A princípio, na verdade, não foi rejeitado tudo. Ou quase tudo. A princípio, foi aquela cota extra que o governador queria fazer. Né? E depois o presidente Jorge Pisciani devolveu também a dos 11% para 14%. O aumento da alíquota, para o governador, e a gente está na iminência de ter que votar isso novamente. Quer dizer, é uma discussão que é muito séria. O problema previdenciário é estrutural, é no país inteiro também, e a gente vai ter que enfrentar ele com coragem. Não tem jeito, né? Não dá para a gente ficar aumentando imposto, empurrando com a barriga um crash que vai acontecer no país inteiro. Não tem jeito. Uma hora vai quebrar. Esse tipo de igualdade que tem gente que prega só acontece de duas maneiras, né? Ou no caixão, que todo mundo fede igual, verdade, ou na completa miséria, que é o caso da Venezuela, que é o caso de alguns outros países no mundo que não enfrentaram essa questão. A Grécia, por exemplo, não enfrentou a questão previdenciária, entrou na maior crise da sua história, saques, um completo colapso social, quase separou o país, até hoje não se recuperou a contento. Então é uma matéria que a gente vai ter que estudar muito aprofundadamente para votar, né? E ver o que é possível compor, dialogando com os funcionários públicos, enfim, que a nossa Previdência do Estado ela é todo um regime próprio aos nossos funcionários, né? Então a gente vai ter que sentar numa mesa de discussão e ver o que é possível fazer. O presidente Michel Temer tirou da reforma previdenciária nacional os servidores estaduais e os municipais. Se esperava que, com a reforma da Previdência, essa questão dos estados fossem tratadas em Brasília e, de certa maneira, resolvesse o problema, tirasse esse ônus de cada governador. Agora, cada governador vai ter que resolver o seu problema previdenciário isoladamente, obviamente que à luz das decisões federais. Quer dizer, complicou a vida dos governadores, né, deputado André Ceciliano? Na verdade, eles pegaram um problema maior e estão remetendo para os estados. Na verdade, também, como eu já disse aqui, de 5,8 bi em 2006 para 17,8 bi a folha dos inativos, você vê, triplica. E pior, nós temos 250 mil inativos, pensionistas,
para 220 mil ativos. Essa conta não vai fechar nunca. 250 para 220. Não vai fechar nunca. Então, tem problema sério, sim, não só nos fundos de previdência dos estados, mas também na questão nacional. Eu acho que não é essa reforma que o governo remeteu para o Congresso Nacional que vai resolver, porque essa questão de elevar a idade mínima, isso é problema. Tem que criar uma regra de transição e tem que discutir. Agora, o que a gente já viu nos últimos 3, 4 meses na Assembleia, não será nada frente quando a gente tiver que discutir a Previdência, que é a reforma da Previdência Estadual. Quando falar de policiais militares, né? Quando falar de professores, aí sim vai pegar fogo, porque precisa ter um equilíbrio. Hoje, esse ano, a Previdência do Rio tem um déficit de 12 bilhões de reais. A Previdência do Estado do Rio de Janeiro tem um déficit de anual. 12 Dos 19 bilhões do Estado, 12 são na Previdência. 12 da Previdência. Vamos fazer um rápido. Precisamos discutir isso. Agora, quando o Congresso, o presidente remete para os estados, o problema vai estar nos estados. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta em 1 minuto com o Jogo do Poder.